Estamos hoje aqui no segundo dia dos trabalhos da quinta sessão ordinária do Comitê Central. O primeiro dia, que foi ontem, dedicou-se essencialmente à discussão de assuntos internos ligados à gestão do partido, e hoje estamos a ver dois documentos essenciais. O primeiro, relacionado com o relatório, portanto, o balanço do plano econômico e social, bem como o orçamento do ano de 2025, e igualmente um segundo documento importante tem que ver com o plano econômico e social, bem como o orçamento do Estado para o ano corrente de 2026. Importa referir que quando se olha para o balanço do ano de 2025, há um conjunto de pressupostos importantes a serem tidos em conta para uma análise mais exaustiva, mais objetiva e mais honesta. Em primeiro lugar, vale recordar que esta governação começa num contexto de manifestações pós-eleitorais que tiveram uma natureza violenta, ilegal e criminosa, que infelizmente contribuíram de forma geral para pôr em causa bens públicos e privados, e isso condicionou, obviamente, o funcionamento do nosso tecido econômico e social. O primeiro gesto, a primeira ação levada a cabo pelo camarada presidente Daniel Francisco Chapo, a quando da sua tomada de posse, foi exatamente um investimento pessoal e institucional, contando com a colaboração de todos os segmentos da sociedade moçambicana, o que permitiu a introdução, o que permitiu a realização e a materialização do diálogo nacional inclusivo. Aqui importa destacar que, embora o diálogo, a iniciativa do diálogo tenha vindo do período logo a seguir às eleições, o formato que o diálogo nacional inclusivo tomou teve que ver com as especificidades concretas do momento, em função também das condições objetivas que o país apresentava no momento. E dentro deste contexto, o diálogo nacional inclusivo foi a base a partir da qual todo o exercício de construção, todo o exercício de pensamento estratégico e de planificação da ação estratégica de governação do nosso Estado foi se desenrolando. Assim, com isso foi possível obtermos a estabilização social, foi possível com isso alcançar resultados como retoma da confiança gradual do nosso país, não apenas ao nível regional, como também internacional, e isso tem sido possível por via daquilo que tem sido testemunhado por todos, que designamos diplomacia econômica, que o camarada presidente Daniel Francisco Chapo está a levar a cabo. Isso tem permitido, entre outros, tem permitido que o país consiga construir e abrir uma nova página da sua história ao nível internacional, tem permitido a retoma da confiança ao nível internacional, tem permitido uma maior expectativa em termos de investimento direto estrangeiro no nosso país. Este é um aspecto que importa destacar de forma geral para poder fazer uma nota de entrada. Igualmente, importa destacar que quando se olha para o primeiro ano de governação, há um conjunto de outros fatores que igualmente tiveram peso extremamente grande para
análise mais objetiva daquilo que se pretende fazer aqui ao nível deste órgão. São os eventos climáticos que também consumiram parte considerável dos recursos do nosso país, porque era preciso intervir, era preciso socorrer as pessoas que estavam sendo vítimas destes eventos ciclónicos. Igualmente, um fator que não se pode deixar de lado tem que ver com a prevalência de focos de terrorismo na província de Cabo Delgado, em alguns distritos mais a norte. Esses fatores têm sido de grande peso para aquilo que é o desempenho da ação estratégica de governação, tem sido de grande peso para o desempenho deste governo da Frelimo. Ainda assim, importa destacar que os resultados na sua globalidade têm sido encorajadores, no sentido em que o país está a voltar a reencontrar-se, está a voltar a colocar as instituições a funcionarem com normalidade. Prevalecem desafios em setores como a saúde e, no caso da saúde, dois elementos fundamentais importa aqui fazer referência. O país conheceu, ainda no contexto das manifestações ilegais, criminosas e violentas, atos que devem ser desencorajados por todos nós, enquanto moçambicanos, que me refiro especificamente à destruição do Centro Nacional de Medicamentos. A destruição daquele centro de medicamentos agravou a nossa situação, agravou a capacidade do Estado prover serviços na área de saúde. Todavia, já há um processo de importação dos mais diversos medicamentos previstos já para serem recebidos no próximo ano, no próximo mês, no próximo mês de maio. Isso significa que um dos primeiros desafios que nós temos aqui, neste novo contexto, em que pretendemos abrir uma nova página da nossa história, é o reconhecimento de que, ao exercermos os nossos direitos, ao exercermos a nossa cidadania, é preciso não pôr em causa as conquistas do povo moçambicano. É preciso não pôr em causa as nossas conquistas, porque quando alguém manifesta, quando alguém por não concordar com o que quer que seja o exercício da sua manifestação, implica pôr em causa bens públicos e privados, pomos também em causa as nossas próprias conquistas, porque esses serviços que, infelizmente, alguns dos nossos companheiros contribuíram para destruir, são serviços essenciais para a nossa existência enquanto sociedade, enquanto Estado. Igualmente, reconhecemos que há um trabalho importantíssimo a ser realizado ao nível do setor da saúde, que tem a ver com um melhor treinamento dos profissionais desta área, com vista a um atendimento mais humanizado, mais personalizado e mais próximo dos nossos concidadãos. Em relação à componente que diz respeito aos combustíveis, é do conhecimento geral que mais de 1/3 dos combustíveis consumidos ao nível de todo o mundo passa e é produzido exatamente na região do Médio Oriente e passa exatamente pelo canal Estreito de Hormuz, aonde neste momento está sob uma situação de conflito que envolve o Israel e envolve o Irão. Aqui é importante termos em conta o seguinte: ao nível da região austral de África, todos os países praticamente já tiveram agravamento dos preços dos combustíveis. E por que razão? Porque ao nosso nível, ao nível da nossa região, nós não somos
produtores. Mesmo aqueles países que têm produção de pequena escala são dependentes da importação do combustível usando exatamente o mesmo canal de Hormuz. Significa dizer, em outras palavras, que estamos numa situação em que, prevalecendo o conflito, a nossa situação de taxas de combustíveis, os preços que nós compramos os combustíveis, vai sofrer algum tipo de agravamento. Este agravamento é involuntário, este agravamento não depende da vontade de Moçambique, não depende da vontade dos países aqui da nossa região. É por isso que todos eles neste momento já começam a ter algum tipo de registro de agravamento. No nosso caso, porque tínhamos uma melhor capacidade de armazenamento de combustíveis, ainda estávamos em condições de continuar a comercializar o combustível de reserva, mas este combustível de reserva vai gradualmente se esgotando e as novas mercadorias, os novos navios que vão entrando poderão implicar um agravamento de preço dos combustíveis. Por isso mesmo é importante que nos preparemos para melhor capacidade de fazer uso e gestão racional deste recurso fundamental para o nosso funcionamento. Há dois setores essenciais que devem e já estão a trabalhar de forma afincada para mitigar os efeitos deste fenômeno. São eles o setor da agricultura, mas também o setor dos transportes. Por quê? Porque qualquer subida de preços de combustíveis vai implicar a mexida nos preços de transportes. Se nós olharmos para o setor da agricultura, é que a nossa preocupação está com uma melhor capacidade de produção de reservas alimentares, por forma a que o choque deste efeito seja minimizado entre nós. Então, há uma reflexão que ainda continua e deverá ser concluída até ao fim desta tarde, pelo menos ao nível desta fase, em relação àquilo que deverá acontecer para mitigar os efeitos deste conflito. Fazendo lembrar que, em regra, quando há subida de preços dos combustíveis, há um processo de subida generalizada de todos os outros produtos. Então, estamos num momento desafiante, não apenas para o nosso país, mas para o mundo em geral. Então, estes são os assuntos que têm estado a ser objeto de discussão, debate e aprofundamento neste segundo dia de trabalhos do Comitê Central da Frelimo, que tem lugar aqui na Escola Central da Matola. É tal como disse, nós precisamos de aprofundar e por isso que destacamos aqui os setores de transporte e agricultura a título de exemplo. Vale destacar, por exemplo, que a circulação de viaturas para transporte público, que é onde temos maior pressão, onde temos maior demanda, é possível pensar em formas alternativas de circulação dessas mesmas viaturas. Por quê? Porque se estamos numa situação de crise de acesso a este recurso, é preciso ver formas alternativas de energia, como é o caso do recurso ao gás. Não é? Mas também podíamos falar de soluções alternativas como viaturas que funcionam à base de acumulação de energia, que são viaturas elétricas. Então, nós estamos agora confrontados como país e como mundo, estamos confrontados com uma situação de carência, com uma situação de crise que vai implicar fazer diferente para obter resultados diferentes. As discussões que estamos a ter ao nível deste Comitê Central é exatamente a recolha de contribuições que possam dar resposta a esses desafios de forma mais específica. Bom, a solução é mesmo essa e é por isso que um dos pilares do programa quinquenal do Governo tem que ver com infraestruturas resilientes, porque
parte considerável das nossas infraestruturas foram estabelecidas, foram construídas dentro de um outro contexto. A evolução das alterações climáticas trouxeram ao mundo hoje uma nova forma de ser e de estar, trouxeram ao mundo uma nova pressão. Agora, quando falamos de infraestruturas resilientes, parte dessas nossas infraestruturas foram construídas num outro contexto. Então é preciso que tenhamos isso em conta com as infraestruturas que estamos a começar a implantar neste momento, mas também verificar quais são as medidas complementares que se podem levar a cabo, que se podem materializar como forma de minorar, como forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, cujos efeitos são de conhecimento de todos nós e é uma realidade também que ocorre um pouco por todo o mundo. Em relação aos vários cenários, tal como dissemos, este é um briefing, não é? Intermédio que tem como objetivo apresentar as várias discussões que estão a ser levadas a cabo. Mas o que eu posso dizer neste momento aqui é que há sempre um conjunto de medidas ou de decisões que podem ser tomadas no cenário de curto prazo, mas há de haver sempre decisões de médio prazo. Vou dar só um exemplo. No caso de transportes públicos, a alternativa que estamos aqui a fazer referência ao recurso ao gás para transporte, para o funcionamento de transporte público, é uma forma de responder a esta pressão. Um exemplo a médio prazo é, por exemplo, permita-me a redundância, pensar no aumento da capacidade de armazenamento de combustíveis. Isso vai permitir com que, independentemente da situação do conflito prevalecer ou não, nós temos que ter maior capacidade de reservas. Então, é um conjunto de várias ideias que têm vindo a ser apresentadas, mas que em tempo útil, obviamente, que comunicaremos as conclusões finais de todas as discussões.